Eu queria passar a palavra pro Piperno. Piperno, porque você chegou hoje aqui no programa dizendo, todo mundo cheio de números tem aí. uma informação muito importante para passar sobre o Always Ready. O que você tem a dizer antes da gente ver aí o spot da Libertadores? Boa tarde, Pilhado, colegas. Boa tarde para nossa imensa audiência. Não, é o seguinte, qual foi a maior goleada das fases de grupos entre as duas principais competições sul-americanas agora? A do Fluminense ontem. 10-1. 10-1. 10-1 no Oriente Petroleiro. Oriente Petroleiro. Eu estava olhando a classificação do campeonato aqui do campeonato boliviano. Pujante campeonato boliviano, né? Muito time aí movido a gás, né? Enfim, a Bolívia é uma grande produtora de gás e tal, né? Aí eu vejo lá, Always Red, Vanderlei Nogueira, 19 pontos. Puxa vida, não é tão pouco assim, né? 19, um número bacana e tal. O Vampeta conhece um expert matemático, me ensinou que é um número primo. Número primo. Aí, 19 pontos. Aí eu vou olhar o Oriente Petroleiro. Pô, tomou 10, né? E o Always Red jogou cheio de jogador reserva. O Oriente Petroleiro tomou 10. Aí, mas não é que o Oriente Petroleiro fez mais pontos que o Always Red no Campeonato Boliviano? 22-19? Gente, mas como é que pode? a gente tem um novo Flávio Prado, então, aqui na nossa mesa. Não, mas é pra dar risada mesmo. Mas é pra dar risada, pô. Ele dá risada ao afirmar que o Oriente Petroleiro, que levou de 10 no Fluminense... É melhor do que o da Não, é competição. melhor não. Tem mais pontos. Tá melhor. Ô, Pilhado, o Always Red não foi lá pra segunda fase do Campeonato Boliviano, lá pro playoff. O outro ainda foi. O outro que toma 10 foi. Não, mas eu- o Alex está, pô, na semifinal, não tá, Bruno? Eu acho que tem que olhar direitinho. Eu não, Não, sei. eu acho que ele foi o quinto do grupo. Não, né? ele tá entre os 4, ele tá na semifinal, por isso que ele poupou. Esses jogadores, o Renato Augusto e o William, por exemplo, eles não criam encrenca. São jogadores disciplinados, não reclamam de ficar no banco, não geram alteração no grupo. Mas os caras têm que mostrar mais. Não dá também pra gente ficar aceitando, colocando desculpa em idade. Ah, mas ele tem tantos anos. Gente, o cara, há um ano, ele estava na Inglaterra jogando no Arsenal. O outro jogou Copa do Mundo. Não é possível que é esse futebol que eles jogam. Mas eles não desaprenderam. Não, desaprenderam não. futebol. Às vezes é condição física. Não é futebol. Futebol eles têm, lógico que tem. Se o Renato voltar à condição que ele já teve, ele vai jogar o que ele jogava. E até mais, com experiência. O William é a mesma coisa. O que eu tenho sinceras dúvidas é se esses caras têm ainda condição física. Tem um detalhe que está acontecendo aqui no futebol do Brasil, que é o seguinte. Em geral, os jogadores, quando vão para a Europa, o jogo lá é um jogo mais disputado, mais físico, mais intenso, a cobrança é maior. Aí quando o cara vai chegando no ocaso da carreira, vai descendo a ladeira, ele vem pro Brasil. Por quê? Aqui o jogo era mais tranquilo, mas tá mudando. Você começa a trazer técnico de fora, meu camarada, a coisa vai mudar. Aí você pega um Vitor Pereira, ele quer o time marcando alto, quer o time botando muita pressão, quer o time inteiro. O Turco Mohamed já falou sobre isso, embora tenha aí um perfil diferente. O Jesus fazia isso, o Sampaoli fazia isso. E aí, você está trazendo técnico de fora, os caras vão trazer os conceitos de lá. E aí o conceito é o quê? É um jogo que exige mais fisicamente. Por isso a gente nunca falou tanto sobre essa questão física como a gente tem falado nos últimos anos. Porque isso é fundamental. E as contusões, elas aumentam mais. Aumentam, com um calendário pesado, você é mais exigido. Eu me lembro de uma ocasião, a gente foi fazer lá uma cobertura lá na Inglaterra, estava conversando com o Fernandinho, que agora está deixando o Manchester City. E ele falou que quando ele era escalado pelo Guardiola na zaga, ele falou, eu corro mais do que no meio campo. Por quê? Eu tenho que fazer, o time joga com a chamada linha alta. Todo mundo plantado no campo de ataque. O zagueiro está lá no meio campo. Qualquer bola esticada para um atacante adversário, tem que correr para fazer a cobertura. Então você está apostando corrida com o cara toda hora. Você fala, quando vem a medição de quanto eu corri, quantos quilômetros, eu corro mais do que no meio campo, onde a bola circula mais, eu jogo numa faixa específica e não tem que fazer tantas corridas de cobertura de lateral ou no mano a mano ali com um atacante rápido. Agora contra o Aston Pois Villa, é, ainda mais quando vai chegando no final da carreira, vai ficar mais difícil. Aí ele vai jogar aqui agora no Atlético Paranaense. Dizem, né? Não sei se vai jogar mesmo no Atlético. Digamos que ele venha. Com o Felipão, vai ser uma situação. Mas se ele for jogar no Corinthians com o Vitor Pereira, vai ser completamente diferente. O Felipão talvez coloque ele protegidinho ali, jogando ali atrás de volante, com zagueiros e tal, o time mais fechado, que é o estilo dele. Se for trabalhar com um desses técnicos, se ele vir para o Brasil para um outro clube, talvez ele sofra como sofrer com o Guardiola. Então, acho que essa mudança é muito importante. A gente está conseguindo subir um pouco o nível do futebol praticado no Brasil. Mas o futebol jogado em alto nível, ele exige mais fisicamente. A gente vai ver agora a final da Liga dos Campeões no sábado. É só observar com atenção, você vê a diferença em todos os sentidos. E o próprio Vitor Pereira, né, Bruno? Ele falou isso. Eu vim com uma mentalidade de jogo e eu não pude implantar porque o meu time não tem
físico para fazer a marcação-pressão, para jogar lá na frente, marcando a saída de bola. Ele próprio assumiu isso. Sim, ele falou que não dá. Ele fala que ele roda para tentar jogar de uma maneira assim mais intensa, marcar mais na frente, mas ele falou que mesmo assim ele mudou a ideia dele. Ele falou que não dá para jogar dessa maneira, ele chegou a essa conclusão e que ele vai tentar se adaptar, jogar de outra forma. Por isso que os meninos estão rendendo mais, né? Eles não têm a mesma bola, mas têm essa força física que o sistema dele exige, né? Então o moleque segura mais, ele tem mais condição física. Eu lembro que no primeiro jogo dele contra o São Paulo, ele tentou escalar todo mundo. Ele jogou com o Juliano aberto na direita, até estava no Morumbi nesse jogo, comentando. Ele jogou Renato Augusto por dentro, Paulinho, Juliano aberto, Roger Guedes de 9. Foi a única vez que ele fez isso, assim. No outro jogo ele já não fez mais e nunca mais escalou 5 juntos ali. Ele desistiu da ideia. Então ele está tentando achar ali o plano A. Parece que ele desistiu, está tentando achar uma outra forma e, principalmente para criar, tem dificuldade. Para defender, o time dele até que defende bem. Mas para criar, como eu falei, ele fez 5 gols em 6 jogos na Libertadores. Mesmo no Brasileiro, ele fez 3 no Avaí e no Botafogo. Nos outros jogos, ele não fez tantos gols, né? Ele ganha 1-0, consegue, empatou 1 com São Paulo, mas ele está com essa dificuldade de achar uma maneira, principalmente de atacar. Eu acho que é ali que ele está sofrendo mais. Vamp e Mauro, sempre quando a gente fala do Juliano, a gente não coloca ele como uma unanimidade na cavalaria. Ele sempre é ali o último. E o Juliano e talvez o Roger Guedes. A gente fala lá Renato Augusto, a gente fala do William, a gente fala do próprio Fagner, a gente fala do Maicon. E o Juliano é sempre um dos últimos a ser lembrados. E o Juliano, ele se tornou o líder em assistências do Corinthians nessa temporada. É a 7ª assistência dele e mesmo com uma minutagem bem abaixo da temporada, do que ele teve na temporada passada, ele é o líder em assistências no Corinthians. Esse jogador, ele pode ser melhor aproveitado ou não? Os números, muitas vezes, eles podem enganar. Ele, o ano passado, né, para o Corinthians conseguir essa vaga para Libertadores, ele foi desse tudo que veio aí, ele foi o principal. A temporada passada, né? Ele chegou, o bonde estava andando, um condicionamento físico melhor do que o Renato Augusto, melhor do que o Roger Guedes, melhor do que o William. Ele teve mais famosa minutagem, mais oportunidade com o Silvinho. Com a chegada do Vitor Pereira, o Vitor Pereira começa a enxergar tudo, vai dizer, não, o Juliano é para disputar com o Renato Augusto. Vários jogadores da mesma posição. Então ele perde esse espaço. O Bruno falou, ele tentou botar todo mundo junto, mas viu que era quase todo mundo o mesmo perfil, né? Então, entre Renato Augusto e Juliano, a qualidade do Renato Augusto é muito mais decisiva, é muito melhor, né? Mauro, você acha que o Juliano ele pode ser um pouco mais aproveitado? Porque ele não tem grande minutagem, como disse o Vamp. É um jogador que, se receber ali oportunidades, ritmo de jogo, ele pode se firmar nesse time? Ele foi o primeiro desses medalhões que o Vitor Pereira colocou no banco, né? Foi o primeiro a ser, não digo sacado, mas a ficar no banco de reservas. Assim, eu acho isso muito relativo, por exemplo, contra quem foram essas assistências, é importante, né? Que teve uma Ponte Preta 5-0, Avaí 5-0, não me recordo. Então, de repente, você tem números assim expressivos, mas em jogos... Importantes são as assistências em jogos mais difíceis também. Contra a Portuguesa do Rio, ele fez um gol e deu uma assistência. Pois então são jogos mais fáceis. Tem que ver quais são essas assistências para ter uma noção mais clara, né? Eu acho que o Juliano é um bom jogador e é mais novo, né, inclusive. A gente falou de idade, ele é mais jovem que esses outros caras. Tem 31, me parece, alguma coisa assim. Então, em tese, é um cara que dá com mais lenha para queimar. Eu acho que todos eles são jogadores que podem ser bem aproveitados e podem render mais. Todos eles, sem exceção. Todos esses jogadores são jogadores que podem entregar mais para o Corinthians. Ele tem 31 anos. 31, né? Então, acho que a grande questão é assim, que é um time que o técnico tenta montar, já mudou um pouco as suas ideias em função da realidade que ele encontrou, a realidade acho que muito mais do calendário também. Ele também não participou da formação do elenco. Se ele tivesse participado da formação do elenco, certamente muitos caras que estão hoje no grupo do Corinthians não estariam, né? E outros jogadores viriam, evidentemente. Então, é muito isso. Hoje eu estava vendo, mano, que o Duílio quer renovar com ele, para se ele topar, renovar por mais um ano. Que é o tempo que o Duílio fica. O Duílio pediu para ele renovar por mais um ano. O Vitor Pereira. Aí ele vai fazer essa... Minha dúvida é se ele vai querer, né? Porque ele veio com um contrato curto. Aí você tem uma Copa do Mundo em novembro, dezembro, e aí você tem, a partir do momento que a Copa acabar, você tem várias seleções que vão procurar técnico. Esse é o momento. As que estão na Copa e até seleções que não estão na Copa, que podem ser interessantes. E o mercado, agora no meio do ano, vai ter o mercado europeu e depois, chegar no começo do ano que vem, você tem a expectativa da outra temporada. Porque esses caras, eu acho assim, ele veio para cá pensando em voltar.
também é muito claro. Ele não queria vir. A informação que nós tínhamos de Portugal, quando ele estava para ser demitido do Fenerbahçe, e quando o Marcos Braz foi lá buscar técnico para o Flamengo, era o Vitor Pereira não quer a América do Sul, ele quer ficar na Europa. Vai sair da Turquia a qualquer momento, estava muito mal lá. Aí, de repente, ele acertou com... Demorou um tempo, ele acertou com o Corinthians. Eu entendi da seguinte maneira: o mercado não sorriu para mim, o Corinthians está aceitando pagar o que eu estou pedindo, um salário alto, uma comissão técnica muito cara. Vamos lá pro Brasil, o Jorge Jesus se deu bem lá, eu batia no Jorge Jesus, por que eu não posso me dar bem? Vamos lá ver como é que é. E o cara veio, mas fez um contrato muito curtinho. Você falou do Paulo Sousa até o ano que vem. Quem faz um contrato tão curto, parece até período de experiência. Vamos ver o que acontece. Eu acho que para ele renovar vai depender muito do que vai acontecer até o final do ano. O que o agente fala para ele, o agente dele? Ô, Vitor, o negócio está feio para você. Pô, vou ficar por aqui. Olha, temos boas possibilidades. Se falar Inglaterra, então... Gente, o que ele falou do Liverpool ali é uma confissão. Ele não precisava falar aquilo. Se o Paulo Sousa fala aquilo do Flamengo, sai na hora. Nossa senhora. É tudo que ele queria que o Paulo Sousa falasse na coletiva. Não precisa ser o Liverpool. Pode ser qualquer time da Premier League. Não, basta ser o Everton. Se bobear até da segunda divisão. Claro. O Marco Silva, que treinou o Everton, treinou o Overhampton, não, treinou o Watford, foi para a segunda divisão com o Fulham, técnico do Rodrigo Muniz, do Flamengo, ex-Flamengo. E ganhou a segunda divisão, subiu. Então vai jogar de novo a Premier League. Então, até jogar a segunda divisão da Inglaterra é mais interessante do que várias ligas europeias. A Championship, ela movimenta mais dinheiro, tem mais audiência. É absurdo isso, mas é a realidade. Sim. E quando você pegar um time da segunda divisão inglesa com chance de subir, pode ser mais interessante do que outros mercados. Então, ele é louco para ir para a Inglaterra. Como o Paulo Fonseca, o outro é louco para ir para a Inglaterra. Essa portuguesada toda quer ir para lá. E esse papo do Jesus, negócio de Everton, é uma história meio esquisita também, né? Que o Everton veio atrás dele. Na época, o que rolou foi que o empresário entregou alguns nomes ao pessoal do Everton. Isso aí que me passou foi um jornalista inglês, inclusive. E o Jesus era um deles. O outro era o próprio Vitor Pereira. E o nome de Jesus teria sido descartado, o do Vitor Pereira depois foi descartado, e adiante eles contrataram um cara chamado Carlo Ancelotti. E aí depois saiu o Ancelotti, eles trouxeram o Rafa Benítez, que não daria, isso não daria um rebaixamento. Se o Carlo Ancelotti estava nesse rol, os caras nunca estiveram nem cogitados. O empresário levou. Essa é a questão. É muito. O empresário. É que tá a questão. O empresário leva o nome. O clube fala, tá bom. Mas não significa que o clube quer contratar aquele técnico. Claro. O empresário está levando o nome. Foi a informação que eu apurei à época. Pelo que ele falou, isso teria sido até num outro momento. É diferente se o Everton quer o técnico tal. Essa é uma situação. A outra, o empresário levou o nome do técnico. Claro. O cara, por educação, pode falar, tá legal, beleza. Não é isso que Aqueles eu quero. 3 orçamentos. Né? Exato. Mas você já tem o orçamento que você quer. Então isso é muito, assim, muito de marketing pessoal, vendendo a própria imagem. O JJ é muito malandro com essas coisas. Mas muita gente que embarca nessa, né? Vocês acham, Mauro, aproveitando o que o Mauro falou... Eu acho ele bom, hein? Eu acho que ele teria condições de treinar um time na Inglaterra. Eu acho que ele é capaz. Não acho que ele seja ruim, não. Pelo contrário. Só que ele não atingiu esse nível. Mas todos eles são loucos para ir para lá. Vocês acham que o Vitor Pereira, ele preferiria um time da Série B da Inglaterra do que o Corinthians? Eu não sei ele. Eu, com certeza, se fosse ele... Lá vem o Flávio Prado. Não. Vou dizer mais. Não é só o Corinthians. Qualquer time brasileiro. Claro que eu preferiria a Série B. Não, porque hoje, Flamengo e o time da Série B da Inglaterra é óbvio. Hoje a repercussão é maior. Aquilo que o Mauro falou. Lógico. Repercussão mundial. Gente, vocês estão de brincadeira. Não. Mas ó, o segundo campeonato mais visto do mundo salvo engano, é a repercussão. Eu não concordo. Vocês acham que um técnico, não o que subiu, tá? Qualquer outro técnico que não tenha subido na Série B da Inglaterra, ele tem mais repercussão do que o Abel Ferreira teve no Palmeiras agora, ganhando 2 Libertadores? Você acha? Na Europa? Segura. Não, Flávio, não é só a Europa, a repercussão é mundial. Não, então é isso mesmo. Domingo vai ter um jogo. Mas é mundial mesmo. Domingo vai ter um jogo que vale a última vaga na Premier League, que é o jogo da maior cota do... Eles dizem sempre isso, é o jogo que mais vale dinheiro no futebol. Por quê? Você sai da segunda à primeira divisão. Quando você vai para a Premier League, já vem vários carros fortes em fila, assim, chegando para você. Então é um salto absurdo. Né? É um jogo só, Mauro? É um jogo só em Wembley. Esse é um jogo só. Huddersfield e Nottingham Forest. O cara subir com o Nottingham Forest, time bicampeão inglês, é um tremendo feito. Imagina o seguinte, o Marcelo Bielsa foi treinar o Leeds United na segunda divisão. Claro. Subiu com o Leeds United. Claro. É herói na cidade. O Leeds é um dos grandes da Inglaterra. Um time que está muito tempo rua, né? na draga há muito tempo, mas o Leeds é um dos grandes. Nos anos 70 era o grande time. O Don Rivera era o técnico, foi para a seleção, foi um fracasso, aquela coisa toda. O grande rival do Leeds é o Manchester United.
Eles olham, assim, o meu rival é o Manchester United, você vê o nível da coisa. Mas é um time que caiu muito e ficou ali, vagando pela segunda e terceira divisão. Também, né? É uma rivalidade unilateral, né? Não, hoje é. O United... Mas historicamente não, porque eles brigavam, batiam de frente. Os dois é um time grande que entrou em crise porque se endividou barbaramente. Formaram times caros no começo, na virada do século, aí o time não vingou. O Leeds chegou numa final de Copa dos Campeões da Exato. Europa. Aí foi parar na terceira divisão. O Nottingham Forest é bicampeão europeu, né? Nottingham Forest é bicampeão da Champions. E o Marcelo Bielsa foi lá e foi para a segunda divisão. Se o Bielsa foi para a segunda divisão, por que o português desse não iria? Se for um time competitivo, um time com camisa, então... Todos, pois né? para subir... Passados, presentes e futuros. Mas falando de inclusive Mourinho, você acha que tem mais repercussão esse jogo do que o treinador que ganha esse jogo de domingo, Só na Inglaterra, esse jogo de domingo, ele é mais visto do que uma final de Libertadores. Não tem a menor dúvida disso. Claro que é. É o jogo que vai colocar um time na Premier League. Claro Todo mundo vê. Todo mundo vê. Eu acho que na Liga só a Premier League, viu? Só na Ásia. Só na Ásia o que vai ter de gente vendo já é um absurdo. Se o plano do cara é trabalhar na Europa, sem dúvida, o caminho é mais das fácil. ligas Não sobe bom, europeias, só time é bom da segunda divisão. Premier League, certo? É. Não a segunda francesa. Não. A segunda, não. É só a Premier League. É Só a Premier isso. League. Sim, a segunda Aí eu tô falando. o Championship lá, ele repercute pra caramba. Repercute não os muito. demais. Eu tenho uma estatística, eu vi com certeza que ela é a segunda liga de maior repercussão do mundo. Quase certeza. Se não for a segunda, é a terceira. Ela tem uma repercussão absurda mesmo. É uma coisa impressionante. E aí esse jogo enche o Wembley. Põe lá 80, 90 mil pessoas. Talvez domingo seja, agora, talvez seja Premier League, La Liga e depois a segunda divisão inglesa.